quando eu, do nada, resolvi fazer Enem. Então, eu tinha 48, 49, fiz Enem e entrei na UNB para fazer Teoria Crítica e História da Arte. Aí, logo na primeira semana, eu me lembro bem, porque depois entrou a pandemia, logo na primeira semana me perguntaram assim: o que você está fazendo aqui? Será que você não podia já se aposentar? E isso foi uma pergunta que, de vez em quando, alguém fazia, tipo, você ainda quer fazer mestrado? Por que você está aqui? E aí eu fiquei pensando que eu achava que o mundo da arte era muito pouco preconceituoso, né? Mas o etarismo existe bastante. Então, esse foi o meu tema de estudo durante a faculdade inteira, e toda vez que eu vou a uma exposição, eu olho se tem artista mais velha, se tem quantas mulheres, quantos homens, eu fico fazendo essa contabilidade aí. E, por exemplo, convocatória, né? Convocatória para jovens artistas. Quem são os jovens artistas? É o jovem de idade ou é o jovem que acabou de começar? É novo artista ou é jovem artista? Então, esse virou o meu tema. E aí, no trabalho de conclusão, que eu me formei agora, eu resolvi convidar várias artistas com formulários, né, de questionário, e elas me deram respostas muito importantes. Não foi só sobre etarismo, o trabalho aumentou um pouco. Então, elas falam de muitos assuntos, e aí não deu para fazer só escrito, eu tive que fazer o filme, e eu consegui, dessas dezenas de respostas, 2 artistas de Brasília que aceitaram fazer filme. Também é outra coisa difícil para a gente, né? Eu mesma questionei todo mundo, mas não aparece o meu rosto nesse filme. Mas essas mulheres maravilhosas aceitaram, e elas falam de tudo. Elas queriam falar, eu senti pelos questionários que elas tinham muito assunto. Então, é mais do que etarismo que vocês vão ver aqui, e eu espero que gostem. Eu convido vocês a verem comigo esse filme, que é um orgulho para mim.
Pois é, gente, é muito assunto, né? Elas falam de muita coisa. E eu queria também chamar a atenção que Brasília tem 60 anos, né? E a gente está vendo agora a primeira geração de idosos, artistas idosos, né? Em Brasília. E muitos que viveram lá a vida toda, trabalhando para a cidade, construindo essa cidade. E como é que está, né? Tem alguém documentando? E é por isso que eu gostei muito de fazer, porque eu acho que muitas eu tive dificuldade já de achar dados, informações, então acho que a hora é agora para manter essa história viva, né? Então, espero que vocês tenham gostado. E as artistas de Goiás, eu quero muito saber de vocês, porque Brasília é assim, né? Brasília, a artista faz acontecer com seus FAQs e coletivos, né? Pelo que vocês viram, elas se unem. Mesmo não tem ninguém para incentivar, elas vão fazer sozinhas mesmo, né? Tem uma senhora que 85 anos, ela faz todas as suas exposições com apoio, Fundo de Apoio à Cultura. Tem uma equipe que faz, mas se ela for esperar, ela não sustenta a família dela, né? E entre os jovens artistas e os consagrados, tem o pessoal que sustenta as suas famílias, né? A arte é um trabalho, né? Eu sei que a gente pensa nesse lado glamouroso, mas as pessoas precisam se sustentar, né? Então, eu me preocupo com esse pessoal que vai ter vida e vai envelhecer, e aí, como é que é, né? Então, estou vendo aqui artistas de Goiás, queria saber se vocês podem contribuir, se vocês... Como é que é aqui? Vocês se sentem valorizadas? Quem quiser pode trocar aí. Vocês acham que tem alguma coisa a melhorar? O que você me diz, Luciane? Me diz aí. Você leva para ela? O que você me diz? É para mim? Você, não é? Diga aí. Ela também vai falar que ela é jovem artista do Goiás. Fala aí. O que você acha, jovem artista do Goiás? Eu gostaria de fazer um comentário. Sim. Tá? Então, muito prazer, parabéns pelo seu trabalho, Viviane. E eu acho que esse momento, né, que a artista muitas vezes não investiu muito na carreira, mas sempre esperou um momento para começar, né, e se sente sozinha nesse caminho, né, porque não tem as pessoas que apoiam a artista, são muito poucas, né? Então eu posso falar um pouco da minha experiência. Eu já fiz e já desfiz muitos ateliês ao longo do tempo, né? Uma hora eu tinha, outra hora eu não tinha. Aí virei professora, né? Que é aquela coisa, né? A artista, ou ela nasceu rica, ou ela casou bem, ou ela é professora, ou ela, né? Ela tem que ter uma profissão, ela tem que ter uma renda, né? E nesse sentido, eu tive muita sorte aqui em Goiás. Eu acho que nem todos os artistas têm. Eu refiz meu ateliê em 2017 e a Vanessa Cruz, né? Ela viu o meu trabalho num salão e falou, Nancy, eu pedi para os meus os colecionadores, né, que estão lá na galeria com ela, dessem uma olhada, eles falaram que acharia muito interessante investir no seu trabalho. E daí eu voltei, sabe? Então, você vê que é o olhar das pessoas, né, que ajuda a gente. Mas muitas pessoas não estão dispostas a ter esse olhar, né? Não quer... É muito fácil falar assim, não, ela está mais velha. Não. Então, eu acho que eu estou em muitas das personagens do seu documentário. Cada uma delas falou uma coisa que diz respeito, né? Esse pequeno ostracismo que a artista entra quando ela vira mãe, né? Pode durar 3, 5 anos, 10, e aí ela vai se sentir totalmente desamparada. Mas eu acho que aqui em Goiânia tem um campo bom para a artista desenvolver o seu trabalho, mas não é fácil. Eu acho que é muito complicado. O mercado das artes ainda está pautado por homens, exatamente como muitos falaram, né? Colecionadores, donos de galeria, curadores, artistas homens. Quantas exposições, né? A gente só tem artistas homens. É muito comum, né? Quando é artista mulher, é a arte da mulher, aquela coisa. Então, eu acho que é só esse comentário
eu gostaria de falar, porque a gente se sente contemplada, muito contemplada, e não, que não está sozinha, né, quando vê o seu documentário. Pois é, e aí eu imagino que aqui também vocês se unam em coletivos, a Vanessa, né, com essa iniciativa, sendo uma mulher, é muito bom, né, tem que ter mulher nesses lugares, né, na galeria, nos prêmios, nas convocatórias, né, porque em convocatória eu também olhava e é difícil, às vezes, como a Adriana falou, que sentia vergonha de entrar nos salões, é isso, né, porque você não sabe se você vai ser selecionada, e realmente pelas minhas pesquisas assim que eu faço informalmente, realmente continuam selecionando homens jovens, né? Então, é isso, gente. As artistas jovens de Goiás, Fernanda, você continue entrando em todas as convocatórias. Eu recomendo, porque esse jogo vai mudar, né? Se alguém quiser contribuir mais um pouquinho, eu agradeço. E temos aqui também galerista, jovem, mãe, né? Galerista, jovem, mãe, com a barriguinha grande aí sofrendo, né? É isso, gente. Eu fico feliz de você ter se identificado. Mas, assim, são muitos assuntos mesmo, e eu fico satisfeita de poder documentar. E eu preciso também continuar, né? Adoraria também vir a Goiás, visitar os ateliês. Assim que eu conseguir meu próprio FAQ, né? Porque fazer sozinha não dá, realmente. Mas eu agradeço muito a presença de vocês. Espero você também. Eu queria aproveitar a presença das artistas, né? E você que disse agora, queria saber como é que funciona aqui em Goiás, como é que são as iniciativas, né? Para novos artistas ou artistas novos, ou as pessoas que estão querendo mostrar sua produção e tal. Acho que de Brasília eu olho para cá e eu fico com uma certa invejinha, assim. Eu percebo que Goiânia tem muitas coisas acontecendo, tem um processo de organização que é mais maduro do que Brasília. Lá como a gente já disse, como o documentário está contando, assim, a gente tem muito poucas coisas, e mesmo assim, como a gente não tem uma semente, né, de gente já unida, fica ainda mais difícil. Então, eu queria saber o que vocês têm de iniciativa aqui, o que você acha que poderia melhorar. Então, eu acho que a Célia até pode me ajudar a responder, que a Célia viu que eu tinha voltado para a cena, né? E me convidou para participar de um grupo de gravura que ela praticamente coordena, né, Célia? Que você é uma das pessoas mais ativas. Mas eu acho que o perfil das portas, né, para o início da carreira do artista aqui em Goiânia, né, que é uma síntese do Estado, né, um artista tem que vir para cá mesmo, é muito semelhante ao que foi apresentado aqui. Como é que fala? O que as pessoas esperam é que sejam novos artistas mesmo, e que a galera jovem, é só a galera jovem, é só isso que a gente ouve, tá? Então, assim, tem esses pontos, né? Como eu falei, né? Me chamou para ir para a galeria, isso foi muito interessante. Mas é uma pessoa isolada, não é o perfil de toda a cidade, do Estado, não. Eu quero até saber, você pode me ajudar a responder, certo? Mas eu acho que, no geral, a gente ouve exatamente isso, sabe? São os jovens artistas, a galera nova, que sabe se colocar, que tem outras coisas na cabeça, e como se as outras pessoas não têm mais nada para oferecer, né? O que a gente faz, na verdade, eu pelo menos gosto de ter essa postura, é que aquilo que uma delas falou, a gente é artista, a gente não consegue fazer outra coisa, né? A gente não consegue simplesmente falar assim, não vou mais ser artista. Você até pensa mesmo, mas você, quando vê, você está fazendo, você está lutando para estar fazendo alguma coisa e expondo o trabalho. Tá? Posso passar para você, Célia? Obrigada. Boa tarde. Complementando a fala da Nancy, essa questão de Goiânia, eu acho que tem um aspecto que todo mundo fala sobre Goiânia, que talvez explique essa movimentação. Todo mundo fala que Goiânia é um ovinho. Então, a gente acaba se esbarrando, conversando.
combinando as coisas, né? Eu e Nancy fazemos parte de um grupo de gravura, que trabalha com gravura, mas eu tenho visto em diversos momentos, e acho que até vai ter um momento aqui na Fargo, para falar sobre os coletivos. A gente tem os editais que movimentam, né? E individualmente é muito difícil participar disso. Então, as pessoas acabam, nesses encontros, formando uns coletivos definitivos ou provisórios para poder movimentar isso. Eu queria comentar sobre o documentário, porque, conversando com o JP sobre como é que seria a dinâmica hoje, eu fiquei pensando sobre as coisas que eu vivi, né? E enumerei uma série de coisas que eu achei que era interessante pontuar em relação a essas experiências. E aí foi me derrubando tudo, porque tudo que eu fui pensando foi aparecendo, elas foram falando, né? Eu me senti muito representada quando diversos falaram assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo? Não é meu lugar, eu devia estar lá fazendo outras coisas, né? Eu me senti muito representada nisso. Aí eu queria chamar a atenção sobre um aspecto, sobre a produção de obras de arte feminina, que é o fato de que a gente, estando sempre em segundo, terceiro, quarto plano em relação a tudo que está acontecendo, a gente sempre duvida de que aquilo que a gente está querendo mostrar faz sentido. Parece que aquilo que eu escolhi não é tão importante. Tantas pessoas estão fazendo coisas muito mais relevantes. É uma resistência muito grande da gente continuar fiel aos nossos valores, às coisas que a gente pensa, às coisas que a gente sente, porque acho que a gente se cobra o tempo todo de ser tão glamouroso como os outros. É impressionante mesmo. A gente também, é natural da mulher também ter essa estima. Fernanda vai falar, claro. ter esse problema, né, com essa de ficar toda hora se questionando, né? Não sei se é uma questão de autoestima que homens definitivamente não têm, de ficar achando que o seu trabalho não é tão relevante, né? Mas eu fico feliz de, pelo menos, ter conseguido retratar algumas de vocês. E de todas que eu ouvi, mais de 50 mulheres deram depoimentos muito parecidos. Então, realmente, eu acho que a gente tem que melhorar bem esse sistema aí, né? Fala, Fernanda. Fala. Bom, quero saber de você quais são os seus planos depois de tudo que você viu. boa tarde a todos. Eu vi um pouco só do documentário, mas a gente pode perceber assim, porque eu sou de Anápolis, eu nasci lá, então assim, eu vejo que, por exemplo, pela cidade de Anápolis, tem poucas artistas da cidade, então assim, foi um desafio e o Salão Anapolino, eu acho que ele possibilitou isso, né? Eu acho que esse salão de Anápolis, ele possibilitou uma rede de, como que eu vou dizer, de criação, não é de criação, mas assim, de fomentar a arte, não só aqui em Goiás, como em Anápolis ou Goiânia, mas também no Brasil inteiro, né? Que ele é um salão muito importante. E isso ajudou a fomentar também o espaço das mulheres, né? Até que as últimas edições, principalmente a última edição, eu acho, o Salão Anapolino deixou um espaço escolhendo artistas transexuais. Eu acho que isso é uma relevância para o mercado também de arte que está acontecendo, né? A inserção desse público, desses artistas. E o que eu percebo, por exemplo, que eu era de Anápolis, eu vejo poucas artistas mulheres. E essas artistas, muitas vezes, elas não estão assim, fortalecendo num grupo juntas, né? E aqui em Goiânia, a gente percebe que tem um movimento muito grande dos homens, com vários grupos, né, que mesmo assim eles são entre mulheres e homens, mas a gente vê assim, que não tem um grupo forte de mulheres. Eu acho que isso a gente tem que resgatar isso e fomentar mais projetos de curadoria, de exposição com as mulheres. Eu acho que a gente tem que ter uma voz, a gente tem que ter muito a falar e fazer um intercâmbio, né, fazer conversas, né. Eu acho que fazer uma exposição dos homens, das mulheres, de núcleos, né, fechados, né? Vamos supor, um local só com 3 grupos, né? Homens, mulheres e o pessoal do público LGBT. Então, eu acho assim que isso que eu acho que é o importante, né? Cada um tem sua particularidade, cada um tem sua conversa pessoal com o seu trabalho, com a sua arte.
E é isso, eu acho que a arte é complementar e cada um se conversa, né? Todos nós se conversamos, mesmo a gente estando no nosso ateliê, mas a nossa arte conversa com qualquer um. E eu acho que essa que é a função, que todo mundo tem seu espaço, todo mundo tem seu momento, sua venda de obra de arte, e eu acho que é isso. E o público, na verdade, para mim, eu acho que a consequência, eu nem sei se é sobre isso, mas eu acho que eu estou querendo falar, mas eu acho que, como a gente está numa feira, eu acho que a grande importância que eu acho do artista não é sempre só a venda, mas sim a importância dele transmitir o que ele quer falar. E eu acho que essa que é a função da arte. A venda é só uma consequência, né? Então, essa que é a minha mensagem que eu quis dizer. Eu acho que Goiás tem iniciativas ótimas. O Britânia, por exemplo, tem um prêmio lá no Salão de Britânia, que são dois prêmios bem bons para mulheres acima de 40 anos, eu acho. Então, assim, não custa nada. Está fazendo uma seleção de prêmios, fazer alguma... É cota mesmo, gente. Estou falando de cota. Porque não tem como você estimular se não for de outra forma. Porque, às vezes, a mulher nem se candidata, né? Porque, nossa, já estou passada, como disse a Adriana, para participar de salões. Então, o salão dizendo ali que eles querem artistas mais velhos, eu acho maravilhoso, né? E é isso, gente. Eu fico feliz de vocês estarem aqui. Obrigada. E vamos fazer nossos coletivos aí, se juntar, né? Estou à disposição, se vocês quiserem conversar mais. Eu estou aí na feira até amanhã. Tá bom? Alguém mais? Muito obrigada, gente. Fico feliz de vocês terem vindo. E que saiam refletindo um pouquinho.